Hoje é sexta-feira, então nós temos hoje, ontem, quinta, a gente fala sobre o que deveria nos incomodar no mundo. Hoje é sexta, o que deveria nos incomodar no Brasil. Só que não tem muita diferença, né? Porque até o que acontece especificamente aqui vem de fora, entendeu? Vem de fora, né? Isso não nos isenta, não. Pelo contrário, quer dizer que nós somos um terreno fértil para muita coisa ruim que vem de fora, né? Estou falando de cristianismo, tá? E amanhã a gente fala sobre o que deveria nos incomodar na nossa proximidade, perto da gente, né? No nosso dia a dia. Mas hoje, no Brasil, o que é que deveria nos incomodar como cristão? A gente não diz que é de Deus, que somos de Jesus, que nós somos da paz, que nós somos bênção, nós somos luz para o mundo. A gente não diz isso. Deveria nos incomodar, porque essas coisas que nós temos mencionado aqui mostram o contrário. É isso que o mundo tem visto. Pronto, bem. Aqui deveria nos incomodar, Vozes da Seca é uma música, né, de Luiz Gonzaga. Vozes da Seca deve nos envergonhar, tá? Então ele canta, deixa eu ver aqui se eu vou abrir. Ele canta, não é, uma música falando sobre como é que os sulistas tratam os nordestinos, tá? Então ele lamenta. Olha aqui, essa música foi gravada ou foi feita em 1953. O Nordeste sofreu uma das piores secas de sua história, deixando a população faminta. Os nossos dizem, aí não é só, né, é o Brasil todo. Sofreu uma das piores... Cadê? E Luiz Gonzaga e Zé Dantas lançaram Vozes da Seca, em protesto contra a inércia dos governantes em relação às mazelas sofridas pela população. Aí a música diz: seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão, mas doutor, uma esmola, um homem que ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Nordestinos são os pobres miseráveis de todo o país. Aqui é o comentário que foi feito, que nós fizemos em cada uma das estrofes, tá bom? Então, isso deveria nos envergonhar, né? Olha, os nordestinos passaram séculos e séculos ouvindo o seguinte: coisa boa é só do sul. Só o sul do país é que é bom. Só o sul do país é que traz coisas boas. O nordestino acreditou nisso. Passamos muito tempo, séculos e séculos, só de chapeuzinho esticado para os sulistas, para eles fazerem alguma coisa pela gente. E aí, diante disso, a gente nunca votava, os nordestinos nunca votavam em pessoas que se preocupassem com o Nordeste. Não, porque é assim mesmo. Bom mesmo é só o Sul. É onde tem os melhores políticos, é onde tem os melhores isso, o melhor aqui. Então a gente passou a vida bajulando. Não é assim que a gente ainda faz em relação a certos países ricos do mundo? A gente ainda faz isso. Você vai para a televisão assistir um jornal, você encontra mais notícias desses países que eles estão bem, que está muito dinheiro, que não sei o quê, que está bom demais, que... né? Do que mesmo em relação ao Brasil. É assim que funciona. E a gente fica aceitando, não, é isso mesmo, eles são melhores do que nós, não tem jeito pra gente não, entendeu? Então a gente votava nos governantes que fossem produzidos lá no Sul. E eles iam se preocupar com o Nordeste e o Norte? De maneira nenhuma. Sempre foi assim, sempre fizemos assim. Entende? Então, essa música de Luiz Gonzaga, a Bíblia não diz que quando esses se calarem, as pedras clamam? É uma pedra clamando, né? É o que a gente deveria estar reclamando, né? Reclamando não é brigando, não, mas é falando, é dizendo, é orando, é agindo. Mas a gente vai aceitando. Não, irmãos, é assim mesmo. É assim mesmo, eles são melhores do que nós, vamos orar por eles, vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, porque eles são melhores do que a gente, porque são eles que nos dão emprego, porque são eles que fazem isso. A gente não faz isso. É uma maneira de dizer ao povo: acomoda, gente, na insignificância de vocês. Só que lá, quem construiu lá, foram os nordestinos.
né? Só que a maioria nordestina faz a diferença na hora de votar, faz a diferença em relação a eles. Todos ficam bajulando o nordestino, porque eles sabem que cá faz a diferença. Entendeu? Então, precisamos estar atentos nisso. Isso deveria nos incomodar, né? Porque em vez de estarmos fazendo alguma coisa nesse sentido, são as pedras que clamam. E a gente fica calado, aplaudindo e orando pelos nossos, né, aqueles que exploram a gente e que cria essa ideia errada na cabeça da gente. Tá bom? Isso deveria nos incomodar. E não essas tolices que a gente fica pedindo a Deus, porque a gente quer se dar bem. Ó Deus, facilita a minha vida para que tudo corra bem. Essas coisas, coisa de gente que não confia em Deus. Quando a gente não confia, a gente fica pedindo essas coisas. Mas quando você sabe que Deus está providenciando tudo, você não tem essa ansiedade, né, de querer as coisas boas para você, porque Ele já está providenciando.